Bom dia, povo de Deus! Tudo bem, gente? Como é que está o cerco de Jericó, minha gente? Vamos para a nossa leitura, para o nosso aprendizado do dia. Nosso estudo bíblico, gente. Vamos começar. Vou direto ao ponto hoje. Pintei as unhas. Minha gente, sextou! Então, sextou, minha gente? Sextou! Para aqueles que estão fazendo o cerco de Jericó, já tá quase no final. Não desistam, minha gente. Continuem, tá? Continuem, porque muitas bênçãos, muitos livramentos, muitas coisas boas, tá? Acontecem no plano espiritual e nós não vemos, né, gente? E é incrível o cerco de Jericó, como é bom, né? Como é maravilhoso. Feliz daquele que pode, que consegue, né? Estar presente, estar orando, louvando ao Senhor, né, minha gente? Então vamos lá. Sem mais delongas, sexta-feira, dia 6, sétima semana da Páscoa, depois da ascensão de Jesus Cristo. Jesus nos ama, por seu sangue nos libertou dos nossos pecados e fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. Aleluia! Por vezes, Deus se serve da insegurança dos adversários do reino para realizar seus planos de salvação. Confiemos, pois, cada vez mais na iluminação do Espírito Santo e renovemos nosso compromisso de amor a Jesus. Gente, olha bem, presta atenção. Confiemos, pois, cada vez mais, né, na iluminação do Espírito Santo que te guia, que te protege, né, que te indica, que te ajuda. Ele vai te renovar, ele vai te indicar o caminho. Para quê? Para o nosso compromisso com Jesus Cristo ser fortalecido, para que nós não nos percamos no meio do caminho, né? Então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, meu bom Jesus, que o Senhor possa mandar o teu Espírito Santo, cheio de sabedoria, de discernimento, de temor ao nosso Deus, que o Senhor possa enviar para que Ele acompanhe esta leitura, para que nos oriente, para que esta palavra seja útil, para que esta palavra sirva para cada um que lê, que tire algum proveito, que seja pelo menos de um versículo, que seja de uma palavra, que seja, Senhor Jesus Cristo. O teu nome tem poder, meu Senhor. Sangue de Cristo tem poder, Senhor. Envia o Espírito Santo. Enche os corações dos vossos fiéis, para que neles aumente o amor, né? Nossa Virgem Santa nos proteja, nos abençoe nesta leitura também e nas nossas vidas, aos nossos santos e anjos. E claro, Arcanjo Miguel, agradeço a sua proteção, Arcanjo Miguel. Obrigada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos lá então, minha gente. Você vai pegar a sua Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos. Vamos continuar a leitura, Atos e João. Os eventos continuam os mesmos, tá? Vamos continuar. Vamos ver qual é o tema hoje. Se é igreja, se é fiel, se é sacerdote, se é presbítero. Tá? Já pegou lá a sua Bíblia? Lá no capítulo 25, do 13 ao 21 versículos, tá? Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia e foram cumprimentar Festo. Como ficassem alguns dias aí, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: está aqui um homem que Félix deixou como prisioneiro. Quando eu estive em Jerusalém, os sumos sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram acusações contra ele e pediram-me que o condenasse. Mas eu lhes respondi que os romanos não costumam entregar um homem antes que o acusado tenha sido confrontado com os acusadores e possa defender-se da acusação. Eles vieram para cá
E no dia seguinte, sem demora, sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem. Seus acusadores compareceram diante dele, mas não trouxeram nenhuma acusação de crimes de que eu pudesse suspeitar. Tinham somente certas questões sobre a sua própria religião e a respeito de um certo Jesus, que já morreu, mas que Paulo afirma estar vivo. Eu não sabia o que fazer para averiguar o assunto. Perguntei então a Paulo se ele preferia ir a Jerusalém para ser julgado lá. Mas Paulo fez uma apelação para que a sua causa fosse reservada ao juízo do Augusto imperador. Então ordenei que ficasse preso até que eu pudesse enviá-lo a César. Palavra do Senhor. Vamos direto para a explicação. Bora lá então, meu povo de Deus. Anima aí, meu povo. Pega a sua Bíblia. Vamos focar agora na leitura, tá bom? Na explicação. Então, ó, lá no 13, é do capítulo 25, tá, gente? No versículo 13, diz o seguinte: Herodes Agripa II visitou Cesareia com sua irmã Berenice, a qual tinha uma história sexual e marital cheio de mudanças. Herodes foi o último dos governantes herodianos. Festo foi astuto ao incluir Herodes na controvérsia sobre Paulo, pois Herodes era o responsável pelo templo e designava o sumo sacerdote dos judeus. Consequentemente, ele tinha interesse nas acusações de que Paulo violara o templo. Lá do versículo do 18 ao 19, no capítulo 25, Festo tinha esperado uma acusação mais séria, como fomentar insurreição e revolução. Ele acabou entendendo que a questão principal era se Jesus, que havia morrido, estava agora vivo, de fato. Lá no 20, compreendendo que o debate teológico estava além de sua alçada, Festo procurou tirar um proveito da pressão para Paulo ir a Jerusalém para ser julgado. No 23, não tem nada, minha gente, tá? Do 20 no 21 não, só no 23 e a gente vai parar por aqui, tá? Agora para gravar na sua mente, tá? A gente já leu aqui essa parte, as duas primeiras partes principais. Agora vamos para a explicação. O que você tem que gravar aqui na sua cuca? A chegada de Agripa e Berenice. A visita do rei Agripa e Berenice a Cesareia, onde Festo residia, é uma oportunidade para Festo apresentar Paulo e o seu caso ao rei. Ele queria sair fora, né, minha gente? Ele não queria participar pelo jeito. Relato de Festo a Agripa. Festo expõe a situação de Paulo, explicando que os judeus pediam a sua condenação, mas que Paulo não tinha sido acusado de nenhum crime grave, né? A ausência de acusações graves. Festo destaca que os acusadores de Paulo não apresentaram nenhum crime de que Festo pudesse suspeitar, apenas questões relativas à religião, como a gente leu ontem, né? Isso. Então, a apelação de Paulo a César, frente à falta de um caso claro e a possibilidade de ser julgado em Jerusalém, Paulo faz uma apelação para ser julgado em Roma por César, garantindo assim um julgamento mais justo e imparcial. Por que, minha gente? Vocês lembram, né, da leitura de ontem? Porque ele tinha uma cidadania romana, né? E os romanos, gente, não passavam pela crucificação, né? Pela crucifixão. Os romanos, quem tinha cidadania romana era julgado diferente. E geralmente, testemunhas, neste caso aqui, nunca poderia ser uma testemunha, né? Ou duas, de repente até mais. Porque para poder acusar, precisavam de pelo menos duas ou mais testemunhas, né? Por quê? Porque duas testemunhas, às vezes, poderiam estar unidas contra a mesma pessoa. Então, era preciso mais pessoas, mas geralmente eram de duas para mais, nunca era uma pessoa só. Então, Paulo, ele sabia que se ele fosse para Jerusalém, ele poderia ser condenado injustamente, né? E até também ser crucificado, né?
Então, para ele era muito melhor que fosse julgado em Roma. Por quê? Porque ele era cidadão romano e ele tinha esse direito, minha gente, porque ele tinha cidadania. Então, depois, consequências da apelação. A apelação de Paulo é aceita e Festo decide enviar Paulo a Roma, esperando que a situação seja resolvida pelo imperador. Então, o contexto, histórico e teológico, a perseguição aos cristãos, este trecho demonstra a perseguição que os cristãos enfrentavam naquela época, especialmente por parte dos líderes religiosos judeus, Por isso falamos aqui que ele já sabia, ele já tinha esse conhecimento. Paulo tinha um conhecimento muito grande, minha gente, Então, ele sabia que se ele fosse mandado para lá, poderia ser morto. Depois, por que também? Porque os líderes religiosos, ele já conhecia os fariseus, Porque ele foi um fariseu. Então, para ele ele com certeza, minha gente, ele ia ser morto lá mesmo, Mas ele foi muito esperto. A defesa de Paulo. Paulo, como apóstolo de Jesus, defende a sua fé e sua mensagem, demonstrando coragem e determinação diante da opressão. Vocês, minha gente do céu, vocês imaginem a situação dele. Ele já não tinha mais ninguém, gente, estava sozinho no mundo, E o Espírito Santo. Para que mais, minha gente? Mas ele, mesmo passando por essas situações de opressão, de perseguição, de não saber o que vai acontecer com a sua vida, Um manda para cá, outro manda para lá, não sabem o que fazem com ele, Por quê? Porque ele tem uma importância, minha gente, Ele realmente era diferenciado dos outros apóstolos, Com certeza, na perfeição de Deus, ele ficou, por último, como ele disse, filho abortivo. Por quê? Eu sabia, de tudo que ele poderia fazer, pelo reino, e conhecia todas as qualidades dele, E antes ele era um perseguidor, porém, como já falamos aqui, Deus escolhe quem ele quer, tem uma parte na Bíblia que até fala sobre isso, que jamais devemos questionar as atitudes, as decisões de Deus. Ele é soberano, ele sabe além, muito além. Então não tem por que questionar. Paulo confiava. Isso é um grande exemplo. Próximo, a soberania de Deus. Acabamos de falar, Mas aqui em Atos nos lembra que mesmo em meio às dificuldades, Deus está no controle, sempre. Sempre ele está no controle da história e dirige os eventos para o cumprimento dos seus propósitos. Minha gente, já falamos aqui sobre isso, mas sempre eu vou relembrar sobre esta soberania de Deus. Deus tem planos e Deus é soberano. Deus é poderoso e o mal não pode vencer Deus nunca, E nunca vai vencer, porque vocês lembrem que Deus é bom, Deus é amor e Deus é bem. O mal é a ausência do bem, Lembrando que nós somos pessoas humanas, na Terra. Então, se as pessoas na Terra fossem boas, não existiria a maldade e nem a abertura para que o adversário pudesse aproveitar, essas características e usá-las contra seus próprios irmãos. Depois, a importância da justiça. O trecho destaca a busca pela justiça e a importância de defender os direitos dos inocentes, mesmo diante da pressão política e religiosa. Isso daqui, minha gente, não serve só para os tempos de antigamente, serve para os tempos atuais, Antigamente não tinha ainda a hierarquia que temos hoje, Então hoje, como falamos em 2 ou 3 vídeos atrás, os padres têm uma hierarquia a seguir, São comandados e tem também aqueles que eles comandam, Assim como no exército. Até dei o exemplo do meu esposo.
Meu esposo tem superiores e também tem subalternos. Então, ele precisa também ele precisa aceitar as ordens e também precisa dar ordens. Mas a questão é a seguinte: o que fazer quando você está numa situação onde o seu superior não é justo e também, ou no caso, o seu padre não é um bom pastor e também não segue Jesus Cristo de forma totalizada, né? Mas como aquele lobo revestido em pele de cordeiro, como também falamos na leitura anterior, né? Aqui está dizendo, né, minha gente, bem claro, a importância de defender os direitos dos inocentes. Nosso Senhor Jesus Cristo, nunca esqueçam disso, minha gente, tá? Porque hoje, como falamos, existe um interesse pessoal muito grande, né? Seja na igreja, seja no trabalho, aonde tem cargos, né, a serem ocupados, e as pessoas não têm mais respeito, né? Hoje em dia, e sempre foi assim, desde que o mundo é mundo. Se tiver que matar, se tiver que mentir, se tiver que difamar, se tiver que fazer coisas que não estão nos ensinos de Jesus Cristo, fazem, né? Mesmo conhecendo a palavra de Deus. Isso é um pecado gravíssimo, minha gente. Ainda mais se a pessoa conhece, né, quem é Jesus Cristo, sabe que ele foi sacrificado, né, sabe de tudo e mesmo assim não faz o que ele pede. Mas, principalmente neste trecho, a importância da justiça, aqui você deve gravar muito bem na sua consciência. Se você vê uma injustiça e não faz nada, mesmo que isso possa te prejudicar, lembre-se que você tem um Deus que te ama e é poderoso. Se você escolher não fazer nada, você com certeza vai abrir portas, né? Para quê? Para que o inimigo possa te prejudicar. Porque o que ele quer é que você vá para onde ele está, né? Ele não quer a sua salvação. Vamos para a segunda leitura, para o Evangelho do dia. Tem uma coisa que eu gostaria de falar, gente, tá? Que até eu olhei aqui, tá na reflexão também, mas eu ia falar, mas é bom que tá aqui porque é melhor, né? Que senão vão achar que eu tô falando mal ou dizendo alguma coisa sobre padres, né? Mas diz assim nas pistas da reflexão. Para a reflexão: quanto mais se avança na arbitrariedade, atitude de Festo, né? Ele não queria decidir nada. Ele queria tirar o seu corpo fora, né? Como vemos muitos hoje em dia, né? Que não tem o quê? Atitude. Que não tem o quê? Proatividade. Espera o outro fazer. Tá vendo que tem coisas para fazer. Isto eu me refiro na própria sua casa, na sua casa. Você que é mãe, que tem filho e marido, você vai concordar comigo. Muitas vezes seu filho, seu marido tá vendo que o chão tá sujo, que a louça tá suja, mas espera você limpar. Minha gente, esse é um exemplo bem simplesinho, tá? Para você entender o que eu quero dizer. É a mesma coisa, gente, tá? Porém, de uma gravidade imensa quando se trata de questões que envolvem nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, cabe a todo batizado, todo cristão, que particularmente a quem exerce o ministério da liderança na igreja, o padre, né, minha gente, o pároco, cabe a ele testemunhar com fidelidade o único pastor, que é Jesus Cristo, que é o ressuscitado. Nossa missão é amar, apacentar e preparar-nos para a cruz. Minha gente, Jesus Cristo já deixou isso muito claro, que passaríamos, todos que creem nele, por dificuldades, difamações, por humilhações, muitas coisas ruins. Mas você que tem Deus no seu coração, você não se preocupe. Você ore e você acalme o seu coração, não fique ansioso, tá?
porque todo aquele que crê em Deus, que crê realmente, que tem fé em nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Ele vai sofrer sim, assim como Paulo sofreu, chorou, né? Apanhou, passou fome, passou trabalho, dificuldade, né? De prisão em prisão, e tomava tapa na cara e era violentado, né? Minha gente, violência em cima de violência, mas ele nunca perdeu o foco em Jesus Cristo e sempre levou o nome do Senhor. Ele sempre honrou. Então, com certeza, ele sabia o que esperava ele, né? E mesmo assim, ele não parou de glorificar Deus. Que isso sirva de reflexão, né? Acaso nos aconteça, ou acaso aconteça algo parecido em caso de injustiça. Muitas vezes você não quer opinar, você não quer falar, você não quer dar a sua opinião para pessoas, sejam elas pessoas importantes ou pessoas comuns, com cargos importantes, ou pessoas simples, né? Por quê? Porque você não quer botar o seu na reta, você não quer se incomodar, você não quer, você quer ficar no seu conforto. E não é isso que Jesus nos ensina aqui. Pega a sua cruz, literalmente. Agora vamos para o Evangelho do dia. O Espírito Santo, o Paráclito, haverá de lembrar-vos de tudo o que tenho falado. João, capítulo 14, versículo 26. Essa leitura que nós já lemos, mas se ela apareceu de novo, é porque é muito importante, lembrem-se disso. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outros te cingirá. E outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Minha gente, antes de começar a explicação bíblica, aqui tem um tema que é muito importante falar, que é o perdão, né? Pedro havia negado Jesus Cristo por 3 vezes, né? E ele se arrependeu muito, amargamente, e muito sofreu por ter negado Jesus Cristo, né? Mas isso também estava no plano. Por quê? Para que, né, nós que estamos agora e temos a Bíblia completinha, entendêssemos que nós também devemos perdoar. O perdão, minha gente, quando damos para aquele que se arrependeu de verdade, você não tem como saber se ele se arrependeu de verdade ou não, né? Mas você sabe que a ordem é perdoar, né? Então, independente se aquele perdão ali é verdadeiro ou não, você, humano, não tem a dimensão de como saber
ter esta certeza. Aquele que se arrependeu, ele vai modificar com certeza e completamente, né? Por quê? Porque o arrependimento, a sensação do remorso é muito grande, né? Da tristeza. Como eu falei para vocês, muito melhor ser ofendido do que ofender. Porque aquele que ofende, depois deve sentir uma tristeza muito grande. Isso se ele tiver um coração que bate naquele peito, né? Porque se não tiver, porque tem gente que não tá nem aí, minha gente, hoje em dia. Então, hoje tá tudo muito virado de cabeça para baixo. Hoje em dia as pessoas estão numa loucura, numa busca por dinheiro, por status, Instagram, por mostrar rede social, por mostrar felicidade. E todos sabemos que isso não condiz com a realidade, porque nós sabemos que todo ser humano tem dificuldades e vai ter. Porque este mundo é isso, minha gente. Jesus já falou, né, que teremos aflições, teremos dificuldades, mas Ele estará conosco. Como Pedro já tinha negado antes, né, Jesus Cristo, esta foi uma forma de Jesus Cristo, foi uma restauração, né, foi uma forma de restaurar este pecado, né. Não vou dizer pecado, porque Jesus o perdoou, né. Se Jesus o perdoou do pecado, né, quem somos nós? Era necessário, né, e também para mostrar para nós que Pedro, mesmo sendo de todos os apóstolos ali, Jesus Cristo escolheu Pedro, mesmo ele tendo negado 3 vezes. Vocês imaginem os outros apóstolos, né? Devem ter ficado muito chateados, mas eles respeitavam e amavam Jesus Cristo. E Jesus Cristo deu a oportunidade de Pedro se redimir. Isso serve para nós. Quando você der uma oportunidade para alguém, né, se essa pessoa lhe feriu, lhe magoou, lhe traiu a sua confiança, seja amigo, seja esposa, esposo, irmão, mãe, pai, tá, que lhe machucou, lhe magoou muito, você aguarde, né, e espere, porque se essa pessoa se arrependeu, ela vai modificar. Agora, se ela não se arrependeu, vai ser nas ações que você vai ver, e não nas palavras, porque falar, até meu cachorro fala comigo, gente, aquele pequenininho, fala comigo, conversa e tudo mais, né. Agora, não é uma pessoa falando que vai fazer, é que você vai acreditar, principalmente você mulher, tá? Que a mulher acredita muito em promessas, né? Mas lembrem-se que só quem cumpre promessas de verdade é Deus, tá? Porque o homem sempre vai te decepcionar. Por isso, a submissão a Deus, né? Quando você tem Deus no seu coração, se for da vontade de Deus, você vai orar e vai pedir que aquela pessoa se arrependa, né? E que demonstre em ações. Mas, se você não ver isso acontecer, você, vai embora, tá? Vai embora. Vamos para a Bíblia. Minha gente do céu, vocês não vão acreditar, mas o microfone, gente, eu não vi que tinha acabado a bateria. E aí, eu fui para a igreja, eu gravei antes de ir para a igreja, eu sempre procuro gravar os vídeos antes, sempre gravo 2 dias antes, 1 dia antes, para poder adiantar os trabalhos, né? E aí, quando eu fui conferir para poder editar o vídeo, minha gente, o vídeo estava mudo. E aí, eu tive que... Aí eu cheguei, tô com outra roupa, gente, tô com esse óculos aqui, que eu tô tentando me acostumar com ele ainda. Então, vamos continuar, tá? Porque eu não vou desistir não, minha gente, eu vou ficar até as 3 da madruga, né? Vou aproveitar as 3 da madruga, vou fazer oração, né? Mas é assim mesmo, né? Eu já falei pra vocês o que é fazer vídeos hoje em dia em relação ao tempo das igrejas primitivas, né? Então, minha gente, vamos continuar. Isso quando o vídeo não dá BO, né? Quando ele não baixa. Porque quando ele baixa com
Porque eu já falei pra vocês, não pode passar de 1 hora. Se passar de 1 hora, aí não baixa, eu tenho que gravar a tela, tá? Só que é muito trabalhoso de gravar a tela, gente, porque a gente tem que esperar, né? E depois tem que esperar pra baixar no YouTube também. Gente, é assim mesmo, e eu fico feliz, mesmo tendo essa dificuldade, eu dou graças a Deus, né? Porque eu sei que é difícil, que a gente acaba às vezes dormindo pouco, e a gente tem outros afazeres também, né? Eu também tenho outros afazeres, mas assim, é um prazer tão imenso, né, pra mim, poder trazer a palavra de Deus, né? É uma realização pessoal, né? É um prazer tão grande, porque é como eu falo assim, né? Eu tento explicar isso, às vezes pro meu esposo, né? Que se converteu há pouco, e eu tento explicar, porque assim, a única coisa que preenche, né, o meu coração é levar a palavra, é viver da presença do Espírito Santo de Deus e louvar a Deus, né? Então, na minha rotina, no meu dia a dia, né, eu nunca saio, né? Eu procuro nunca sair, né? Mas é claro que sempre haverão, como eu falei para vocês, né? O trem ruim lá, ele bota 10 pessoas no seu caminho por dia, para lhe tentar, né? Para lhe tirar a sua paz. Mas quando você percebe isso, né? Você sai fora. Você até tenta, né? Dialogar, explicar com calma. Mas quando você vê que não tem diálogo, minha gente, dá um sorriso e vai embora. E não se importe, tá? O que você tem que olhar é para Jesus Cristo, tá? Porque Ele vê o seu coração, Ele te conhece. Então, isso que eu estou dizendo, minha gente, é para você também, filho de Jesus, tá? Você que vai carregar a sua cruz, tá? Às vezes não é nem 10, às vezes é 30, 40, é o dia inteiro, ainda mais uma pessoa que a gente sempre tem que estar com o pensamento no alto, né? Como tentando entender, não vou dizer para você querer saber os planos de Deus, mas peça ao Espírito Santo sabedoria, conhecimento, para que você pelo menos saiba pequenas partes, né? Para que ele lhe dê, né? Essas pequenas partes para que você possa se direcionar para procurar fazer a vontade dele acontecer, né? Então, por isso que eu falo para vocês que durante o dia pode acontecer de você quebrar o carro, alguma dor física, né? Algum problema, algum desentendimento. Mas nada dessas coisas, né, você tem que pensar, né, lembrar que qualquer motivo é motivo, porque Jesus já falou, né, que teríamos inimigos, teríamos dificuldades e passaríamos por problemas, por dificuldades, por aflições. Então lembre-se sempre que Ele está contigo. Não o decepcione, né? Agora, porque Ele nunca vai te decepcionar. Mas as pessoas decepcionam, sim. Porém, o que não vem de Jesus Cristo, tá? Sinceramente, minha gente, eu aprendi há muitos anos a não dar mais atenção, né? Porque isso é muito importante isso, gente, tá? Senão você vai perder a sua paz, né? Porque você sabe que ali, da onde vem o problema, nem sempre, às vezes, né, é da própria pessoa, né? Mas daquilo que está por trás da pessoa. Gente, em alguns momentos da Bíblia, Simão Pedro era filho de Jonas, né? E não de João. A forma Simão Bar Jonas, né, filho de Jonas, é usada frequentemente para o identificar na Bíblia. Sobre o nome do Pedro, do pai de Pedro, era isso que eu queria explicar, porque pode confundir, né?
E aí, gente, não dá para ficar confuso, não. Porque aí vão perguntar, ué, mas Simão Pedro era filho de Jonas ou era filho de João? Né? Ele era filho de Jonas, tá? Mas como no aramaico, né, tem o João, pode que tenha surgido daí. Mas não vai mudar em nada, neste caso, vamos continuar nossa leitura, tá? Não vamos parar, não. Agora eu com esse óculos aqui, minha gente, minha cara eu sei que tá de cansada. Vamos continuar para a leitura? Minha gente, lá vou eu, tem que olhar metida. Tem que olhar assim, ó. Porque eu só enxergo daqui, gente, ó. Vai ficar difícil. Vamos lá. Lá do versículo, eu tinha que explicar do Simão antes, porque aqui eu vou ler Jonas e aí eu já li João, então pode confundir, tá, gente? Mas vocês entenderam, né? Acho que sim. Lá no 15, se não entenderam também, aí fica difícil também, porque eu já estudei, né? Eu me inscrevi num curso lá de Jerusalém, minha gente, porque eu queria saber a Bíblia, assim, profundamente, sabe? E cada palavra, né? Mas eu não queria aprender a língua hebraica, porque ela mudou muito, modificou muito. Mas eu queria aprender o hebraico da Bíblia, né? Aí vocês pensam que eu aprendi a falar? Não, não aprendi a falar, minha gente, é muito difícil. Mas eu aprendi algumas coisas, né? Porque falar, eu tinha que fazer um curso para falar. Agora, as partes da Bíblia, graças a Deus, eu aprendi sim, muitas coisas, mas muitas tem que aprender lendo a Bíblia sempre, né? E vamos continuar então. Mas foi para estudo bíblico também, minha gente, tá? Era um estudo bíblico que eu fazia, um ano, quase 2 anos. E aí, depois teve o estudo sobre o Apocalipse. Foi muito bom, muito bom, muito bom, com pessoas muito inteligentes, né? Vamos lá, vamos continuar que eu já falei muito, né? Então, ó, sobre Simão, filho de Jonas, a pergunta de Jesus, tu me amas mais do que estes? Ágapas, amor fraternal, provavelmente significa, você me ama mais do que estes discípulos me amam, né? Vou repetir. Você me ama mais do que estes discípulos me amam? Em vez de você me ama mais do que estes peixes, ou seja, sua profissão? Ou você me ama mais do que você ama esses homens? Embora cada um dos três significados seja possível. O amor ágapas, que significa amor fraternal, é um amor profundo, tá? É um amor ilimitado, é um amor quase, não vou dizer quase, mas como de um pai para um filho, né? É um amor imenso, né? E fraterno, porque ele vem de irmandade, de fraternidade, né? Por isso que temos as campanhas, né? Da fraternidade, por isso que falamos que deve haver mais fraternidade entre os irmãos na igreja. Escuta fraterna, né? Aquelas pessoas que não escutam, né? Que só querem falar, falar, falar e não te deixam falar, você não fale não, você deixa que fale, tá? Porque se a pessoa não te escuta, você vai perder o seu tempo. Do 15 a 17, Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Agora Jesus pergunta 3 vezes para que Pedro reafirme seu amor por ele, antes de comissioná-lo mais uma vez para o serviço do evangelho. Depois, por que Jesus fez isso, né? Nós falamos, eu acho, se eu não me engano, porque agora eu voltei, agora eu não lembro, gente. O Espírito Santo foi embora, agora ele voltou de novo, né? Mas, vou explicar assim para vocês. Pedro havia negado Jesus por 3 vezes. E agora Jesus pergunta 3 vezes para que Pedro reafirme o seu amor. Na verdade, minha gente, Jesus, ele não tinha mágoa, né? Ele se preocupava, era com Pedro mesmo, né? Porque Pedro ficou com remorso, com tristeza, com sofrimento, com dor. E Jesus o amava, né? E queria que ele fosse o fundador, vamos dizer, o líder, né? Dentre eles, o escolhido para que fundasse a igreja, né? A sua igreja, os seus ensinamentos, começou por Pedro, né? E foi parar lá em Paulo, né? Como vemos nos Atos dos Apóstolos. E Paulo e Pedro, né, foram muito importantes
né, nessa história. Todos os apóstolos nos representam, né? Hoje nós somos os discípulos que ficaram, os fiéis, né? Depois, no versículo 18 e último, estenderá as tuas mãos, se refere à crucificação, na qual as mãos e os braços da pessoa são estendidos e pregados na trave da cruz. A tradição afirma que Pedro escolheu ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele se sentiu indigno de morrer exatamente da mesma forma que Jesus. Significando com que morte havia ele de glorificar a Deus, reflete a referência para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. Portanto, esse versículo estabelece uma ligação entre a morte de Jesus e a de Pedro. Como Cordeiro de Deus, Jesus morreu pelos pecados do mundo. Pedro morreu como mártir, dando sua vida como um testemunho de sua fé em Jesus. Então, agora a gente vai para a explicação, para aquela parte que a gente vai gravar na mente, né? E Pedro, outra coisa que eu queria lembrar, né? Muitas pessoas desinformadas, né? Por falta de informação, não sabem, né? Que aquela cruz que tem no Vaticano, ela é virada, né, por conta de Pedro. O significado é que Pedro foi o primeiro, né, Papa. Ele que foi o mártir, o primeiro, né, que morreu por causa de Jesus Cristo, né, testemunhando Jesus Cristo. Então Pedro, ele saiu de um homem covarde, de um homem fraco, para um homem forte, corajoso, destemido, né? Tudo por quê? Pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas não valorizam, né? O Espírito Santo que Deus nos dá, né? Só que o poder do Espírito Santo é muito grande, minha gente. E eu vou ter que trocar esse óculos, gente. Troquei, minha gente. Partiu continuar a explicação. Então vamos para a parte que ele se sentiu indigno, né, de morrer como Jesus morreu, para vocês verem, né, o quanto que ele mudou. Então, em João do capítulo 21, do versículo do 15 ao 19, Jesus pergunta a Pedro 3 vezes se ele o ama. E em cada resposta, Jesus lhe dá uma missão: cuidar dos cordeiros, cuidado com os mais jovens e vulneráveis, e apacentar as suas ovelhas, cuidado com os mais maduros e responsáveis. Este episódio é uma restauração de Pedro após a sua negação a Jesus na noite da prisão de Jesus Cristo. Como havíamos falado antes, ele ficou muito arrependido, ele ficou muito triste, né? Então Jesus restaurou ele, né? Porque Jesus não tinha raiva, nem rancor, nem mágoa, né? Jesus, minha gente, tem que aprender isso com Jesus Cristo, tá? Quem não lhe escuta, né? Isso eu aprendi com Jesus Cristo. Quem não lhe ouve, não lhe dá atenção, não lhe escuta, você simplesmente vai embora, tá? Não procure convencer alguém que já está convicto, né? Então, minha gente, isso é um aprendizado para toda a sua vida. Porque você vai conhecer e vai encontrar várias pessoas na sua vida, no seu dia a dia, que são assim. E a negação de Pedro, né, para você gravar a negação de Pedro, antes deste episódio do capítulo 21, em João, Pedro havia negado 3 vezes que conhecia Jesus. Este ato causou-lhe profundo remorso, já falamos, né? Mas Jesus restaurou ele, né? O próprio Jesus Cristo veio, conversou com ele, e nessas 3 perguntas, ele já deu 3 missões para ele, né? Depois, a pergunta de Jesus, né? Tu me amas? Aí ele diz, a pergunta é feita em grego, usando a palavra ágape, que significa um amor incondicional, né? Um amor verdadeiro, de pai para filho. E Pedro responde com filia, né? Um amor de amizade. A missão de cuidar. Em cada resposta, Jesus confia a Pedro a responsabilidade de cuidar das suas ovelhas, os mais maduros
e dos cordeiros, os mais jovens. A predição da morte. Após a terceira pergunta, Jesus prediz a Pedro a sua morte, dizendo que ele morrerá crucificado como forma de glorificar a Deus. Então, minha gente, nosso destino do cristão verdadeiro não é um bom fim, né, para o mundo. Não é um bom fim para o mundo ver como uma tragédia, né? Mas para Deus, né, no céu é alegria. E para o mundo não, para o mundo é uma tragédia. Também fala em apacentar das ovelhas. O apacentar as ovelhas, a responsabilidade de cuidar dos cordeiros mais jovens. Então, tudo que um pastor, hoje em dia seria padre, faz, era o que Pedro fazia, né? Hoje mudou as igrejas? Mudaram, né? Mas as missões continuam as mesmas. E nós, como as ovelhas, nós devemos ouvir o bom pastor, tá? E também termos fraternidade, principalmente com os irmãos. Porque não adianta, minha gente, falamos isso também aqui, não adianta nada você pedir para que Deus te ajude se você não ajuda seu irmão. Se você é mal educado, se você é grosseiro, né? Se é falta de caridade, já falamos sobre isso. Dependendo do tamanho da sua falta de caridade, você vai para o purgatório ou até para o inferno, né? Então, você não pense que isso é brinquedo, né? É muito sério. Falar mal, fazer intriga, fofoca, criar situações baseadas em coisas que parte são verdades, né? Mas aí a pessoa vai lá e aumenta. Inveja, né? Isso daí, inveja, que mais? As características do demônio, tá, minha gente? Raiva, né? Você sabe quando alguém não gosta de você. Então, os irmãos deveriam ter mais fraternidade, assim como Jesus tinha com os apóstolos, e entre eles tinha muito respeito, né? Enfim, o significado espiritual. Este episódio tem um significado espiritual muito grande. A restauração do amor, a importância da missão. Jesus confia a Pedro a tarefa de liderar a igreja, mostrando que o amor e a fé estão intimamente ligados à missão de evangelizar a força da fé. Já havíamos falado aqui, né? A importância da missão. Nós ficamos, né? E está muito claro, como já falamos aqui trilhões de vezes, devemos evangelizar, tá? Já falamos aqui sobre os grupos de oração que morrem no próprio propósito, né? Orar para si mesmo, né? Dentro da própria igreja e não levar para fora, né? Para os hospitais, já falamos muito disso. Então, este grupo de oração não tem fim, não tem fundamento, né? O propósito morre no propósito. A importância desta missão nas igrejas hoje, falta estudo bíblico, falta o ensino do evangelho para os próprios que estão lá na igreja, seja qual for a sua. Você pode ser evangélico, você pode ser católico, mas é necessário ter, tá? E o catolicismo, ele perde para o protestante por conta de quê? De não saber a palavra sagrada, não sabe se basear, não sabe aonde ir, não sabe às vezes nem pesquisar, né? Porque depende da igreja, tem igrejas que não tem, mas tem que ter, né? Não vale a catequese que você tinha pequenininho, né? Hoje você está com 40 e não lembra mais de nada. Então, a importância do arrependimento de Pedro e a sua confiança em Jesus são a chave para a sua restauração e sua missão. Então, quando Jesus perdoou Pedro, ele se sentiu confiante, né? Jesus tirou aquele peso que ele sentia de tristeza de ter negado Jesus, porque ele amava Jesus. E ele se sentiu confiante. A partir disso, ele foi restaurado para a missão que Deus lhe deu. Graças, glória a Deus. Em resumo, João 21, do capítulo 15 ao 19, é uma passagem crucial que fala sobre a restauração de Pedro, a importância da missão e o poder do amor de Deus. Este episódio demonstra que mesmo após a falha, é possível ser perdoado, restaurado e chamado para servir. Como já falamos também, nós humanos somos falhos, mas a Igreja de Deus é perfeita. Ela foi fundada há 2025 anos atrás por Pedro, e quem fundou foi Jesus Cristo, que comissionou Pedro. Mas
Os homens são falhos, mas isso só demonstra mais ainda o poder e a soberania de Deus. E por que eu falo isso, gente? Porque se a igreja é falha e ela nunca acabou, né, foi porque Deus, o que ele disse, ele fez, o que ele prometeu, ele cumpriu, que a igreja nunca ia ser destruída, né? Ela nunca terminaria. E assim é. Então, aí, os homens podem ser falhos e falham, como vemos vários casos de pedofilia, né, de abusos, de muita coisa que acontece nas igrejas, mas ela nunca vai morrer, tá? E depois desta, porque se eu não me engano foi Napoleão que falou, agora não lembro, mas perguntaram para ele por que ele não fundava uma igreja. Ele falou que ele não morreria crucificado, né, para fundar uma igreja. E se eu não me engano foi isso, tá, gente? Decora, não sei não, mas que ele não poderia passar pelo que Jesus passou para fundar uma igreja. E hoje você vê qualquer uma igreja sendo fundada, e aí 2, 3 meses depois, um ano depois, ela está fechada. Mas a igreja católica vai continuar, e vai continuar até a volta de Jesus Cristo, tá? E assim seja, glória a nosso Deus. Esta é a leitura de hoje sobre o perdão, né? Libere o perdão, libere esta carga da sua vida. E também libere a outra pessoa, né? Porque se você não perdoar, Jesus ensinou a perdoar, principalmente nessa questão. Na questão quando ele perdoa Pedro, né? Foi para nós que ele deixou este exemplo. Já falei para vocês, gente, já falamos aqui. Se Jesus quisesse, ele teria vindo sozinho, né? E com um estalar de dedos, ele faria o que ele quisesse. Mas não foi o que Deus quis. Ele quis que ele convivesse com pessoas em comunidade, né? Ensinando a amar, a ser fraterno, ter o amor fraterno. Porque somos irmãos em Cristo. Aquele que não vê o seu irmão como um irmão em Cristo, mas sente raiva, inveja, essas coisas assim, não está em Cristo. E nem Cristo está nele. Já falamos várias vezes que Cristo nunca vai reconhecer. Porque ele vai te perguntar, você amou como eu amei? Você perdoou como eu perdoei? E você vai dizer o quê? Não. Então ele não vai te aceitar. Porque é do mesmo pecado que você comete, você vai sofrer. Porque Deus é justo. E muita gente se engana achando que Deus vai aceitar tudo na hora que você quiser, né? Muita gente passa uma vida inteira e sabe da Bíblia, da palavra de Deus, e não procura fazer. Uma hora vai vir a cobrança, né? Porque Deus dá muitas oportunidades e você vai deixando para a hora da sua morte. Só que aí não vai dar mais tempo, porque você já conhece a palavra. Se você não conhecesse, tudo bem, mas você já conhece. A mesma coisa é para aquele irmão que conhece a palavra, mas não tem paciência. Acho que a maior parte das pessoas hoje em dia é a falta de paciência. Ninguém mais tem paciência com ninguém. E paciência, quem não tem, é trabalho por uma vida inteira, tá? Graças ao meu bom Deus, eu já fui mais impaciente quando eu era menor, né? Até uns 18, 19 anos eu era muito impaciente, né? Muito impaciente, muito nova, né? Depois a gente vai ficando mais velho e vai aprendendo, né? Mas sempre foi uma pessoa muito ativa, proativa, né? Mas, gente, a gente sempre tem muitos defeitos, né? Todo mundo tem, todos nós pecamos em algumas pequenas coisas, às vezes. Mas que a gente tem que ser vigilante, pedir orientação do Espírito Santo, para que, principalmente com os de casa, né, a gente não perca essa paciência, né? Apesar de que somos humanos e falhamos, né? Mas sempre se arrependa dos seus pecados, reflita sobre a sua vida, faça aquele scanner, né? Faça aquele scanner do seu dia. Será que hoje eu agradei ou desagradei ao nosso Senhor, bom Deus, bom Jesus? Será que hoje, né, eu fui como Jesus gostaria? Essa é uma pergunta que você deve se fazer todos os dias. Minha gente, eu vou editar o vídeo, então vai demorar. E eu vou largar esse vídeo nem sei que horas. Mas eu vou, sim, soltar o vídeo. Hoje ainda, tá bom, minha gente? É um prazer imenso, né, poder falar da palavra de Deus. É uma gratidão imensa. Eu tenho profunda gratidão a Deus por poder fazer isto que eu estou fazendo, trazendo a palavra, a verdade. E tenha certeza, minha gente, muitas críticas, muitos julgamentos,
Mas eu não tô nem aí. Podem falar o que quiserem. O importante é Deus estar comigo. Deus estar comigo. É isso que é o importante. E eu desejo que você entenda isso. Que Deus te ama profundamente. E se você o ama, você não se preocupe com o dia de amanhã. Você só faça a sua parte que você tem que fazer. Tá? E glorifique, honre o nome de Deus. Nunca o seu, mas o nome de Deus sempre. Tá? A gente pode até falar características nossas, como eu falei aqui, né? Que antes eu tinha menos paciência, hoje eu tenho mais, mas porque a gente vai envelhecendo, vai melhorando, vai se lapidando, sempre com foco em Jesus Cristo, né? Então, a palavra do dia é essa, espero que qualquer palavra daqui tenha sido útil. Eu agradeço do fundo da minha alma, do meu ser, né? Por poder trazer, e você que vê os vídeos, você que fica comigo aqui e que também quer conhecer mais. É uma profunda gratidão também que eu sinto e agradeço em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a felicidade é dele. Eu sei que ele fica feliz. Você que vê esses vídeos, né, até o fim. Porque você quer saber. Porque a verdade é muito maquiada, minha gente, atualmente. Muito maquiada. Né? É maquiada pela visão particular. É por isso que eu prefiro ler. Porque muitos dizem também isso pra mim. Porque você lê, qualquer um lê. Ah, já ouvi isso. Gente, vocês não têm ideia. Já passei por muitas coisas na minha vida. Então hoje, pra me abalar, mas tem que ser uma coisa muito grave. Ah, e pra me tirar também da minha paz, minha gente, precisa também ser uma coisa muito grave. Porque eu não perco a minha paz por pessoas, por coisas, né? Agora, se for alguma coisa muito séria, né? A paz no sentido de um problema muito grave, né? Como foi da minha mãe, que abalou muito, né? Nos abala muito. O Alzheimer é uma doença que modifica muito, né, a pessoa. E é muito violento isso, né, pra gente, porque é muito rápido, né? O Alzheimer é uma doença que ela te incapacita muito rápido. E é muito triste. Então, é um processo, né? Mas o foco é você olhar para Jesus, porque Ele estará com você. Eu desejo para você que você sempre esteja na presença do Espírito Santo de Deus. Que Jesus Cristo, que o nome dele tem poder, seja glorificado através de você. Que você sempre lembre que tudo que você tem de bom vem dele, né? Porque nós somos caídos, não vem nada de bom de nós, só dele. Então, sempre lembre disso. Nunca entre nas vaidades de elogios, né? Todo elogio é de Deus, é para Deus, tá, minha gente? Porque tudo que vem para você vem de Deus através do Espírito Santo. Até o dia que a gente conseguir chegar nos céus, né? Assim seja, amém. Shalom, a paz seja convosco. Até amanhã, minha gente. Hoje eu não vou falar, mas amanhã é dia do Sagrado Coração de Jesus, né? E esse mês mas amanhã eu vou falar mais, tá bom, gente, sobre isso, senão vai ficar muito longo o vídeo. Um beijão pra todo mundo, shalom, a paz seja você, amém?